Yatsen chogi nyandrubnye Pema jang eje sudrak Ordu kadru mampekor Che chi je sudak drupche Jinji lak chir je susau Guru Pema Siddhi Om Om Arjen Yajinub Jansam Pemange Sardum Pola Yatsen Chogi Nyadrubnye Pema Jung Eje Sudrak Ordu Kadru Mambekor Che Chi Je Sudak Drupche Jinji Lab Chir Je Susau Guru Pema Siddhi Om Arjen Yajinub Jansam Pemange Sardum Polam Yatsen Chogi Nyandrubnye Pema Jung Eje Sudrak Ordu Kadru Mampekor Che Chi Je Sudak Drupche Jinji Lab Chir Je Susau Guru Pema Siddhi Om Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dangi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Pinchir Sanje Druparshok Sanje Chodan Sochi Chonam Lam Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Pinchir Sanje Druparshok Sanje Chodan Sochi Chonam Lam Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Pinchir Sanje Druparshok Então a gente está estudando a roda da vida. Então antes da gente seguir no texto, assim, eu queria só contextualizar e a gente fazer uns comentários também. Que esse tema de estudar a roda da vida como caminho de lucidez é muito especial. Assim. É realmente
É uma chave, né? Porque senão a gente pode ter uma sensação de que para praticar a gente precisaria estar num outro lugar. Então, usar a roda da vida, que é a experiência que a gente tem normalmente, como uma base para a nossa prática, a gente avança muito mais rápido. Na verdade, o caminho todo ele é assim. Então, mesmo em abordagens que são consideradas preliminares ou abordagens que o Lama chama de caminho do ouvinte, né? Que é uma abordagem que mais ou menos aparentemente exclui o contato com o samsara, o contato com as aparências, para poder praticar. Mesmo essas abordagens, elas é inevitável, não tem como não entrar em contato com a roda da vida. Então, mesmo assim, o monge, a monja que está lá, fez todos os votos, não entrar em contato com uma série de coisas, uma porção de votos que tem, né, no caminho do monge, ele vai entrar em contato. É inevitável, assim. Então, vamos dizer assim, na roda da vida a gente já tem o curso completo, assim. Essa parte a gente já passou. A gente está aprovado na roda da vida. Assim. A roda da vida, o resumo da roda da vida é assim, experiência cíclica. A gente está sempre girando em experiência cíclica, para todos os lados. Né? A gente sobe e desce o tempo todo. Então, a imagem da roda da vida é bem isso. Né? É um subir e descer o tempo inteiro. Então, mesmo quando a gente faz votos de monge, né, voto monástico, ou quando a gente faz um retiro fechado, assim, um retiro mais estrito, a gente pensa, bom, então agora não entro mais em contato com as aparências que me perturbam. E tem um mérito nisso, e tem uma verdade nisso também, né? Porque, de fato, a gente não está em contato, pelo menos não deveria estar, né? Em contato com uma série de pessoas, é só quem está trazendo comida ali para o retiro, o mestre de vez em quando, né? A gente não tem contato, não tem acesso à internet, não tem acesso ao telefone, em muitos casos não dá nem para escrever carta, a gente não tem livros para ficar lendo, a gente está lá só para praticar. Então, essa restrição que a gente mais ou menos impõe de uma forma um pouco artificial, vamos dizer assim, ela tem um mérito e ela tem uma verdade, que a gente não está em contato com essas coisas, né? Não está em contato grosseiro com isso, assim. Mas a gente está em contato sutil, né? Então a prova disso que é quando a gente entra num retiro, a gente leva um tempo assim para entrar no retiro mesmo, porque a gente fica um tempão assim respondendo e-mails, tudo na mente, né? Respondendo e-mails, conversando no WhatsApp, não sei meio que entrando no Facebook, lembrando da postagem de não sei quem, pensando o que pode estar acontecendo agora no mundo, o que aquele político tal está pensando, está fazendo, aquela proposta, não sei do que, aquilo fica mais conectado. Aquelas pessoas que convidaram para sair, eu falei que eu não podia porque eu ia ter retiro, só que como é que está a festa agora? E tudo vai indo assim. Então a gente está sempre girando. Então, aí a gente poderia pensar, bom, mas eu faço o voto monástico, daí no começo eu tenho isso, mas depois eu não tenho mais. Né? Então até pode ser que a gente não tenha o contato das aparências comuns, mas a gente vai, um pouco a gente vai gerar o que o Trungpa Rinpoche chama de materialismo espiritual. Ou seja, a gente vai girar no meio do monastério, ou no meio do... Aquilo, a gente vai dar uma autoimportância, vai se dar uma autoimportância, vai competir com o colega monge, assim, né? Quem recita mais rápido, mais vezes. Sempre alguma coisa vai dar. Vai se sentir carente porque o mestre não olha para mim, só olha para o colega. Uma série de coisas. A comida não chegou bem como eu queria, está muito fria, está muito quente, falta sal. Aí quando a gente dorme e sonha, é a mesma coisa. Então a roda da vida é isso, assim. Roda da vida como um caminho de lucidez é como se fosse lucidez agora. Não tem outra opção, assim. Então a notícia boa é que o título, a parte maior do título do livro a gente já sabe, né? A roda da vida, tá bem grande. Bom, essa parte eu já sei. Né? Aí como o caminho para a lucidez está bem pequenininho, assim.
igual letra miúda de contrato, assim, como o caminho para você. Essa parte essa eu tenho que estudar, né? Aí é por isso que a gente vem aqui, né, para estudar essa parte. Né? Então, vocês vão ver que no livro, quem já teve a oportunidade de ler o livro deve lembrar mais ou menos disso, né? Que o que o Lama faz aqui? Ele não trata apenas da roda da vida. Obrigado. Ele não trata apenas da roda da vida, assim, como a experiência cíclica. Né? Ele não fala só disso, mas ele faz uma abordagem de um caminho completo. Então, no livro tem tudo, né? Esse é um livro bem completo, assim, para quem quiser começar a estudar, ele não é o mais recomendado para quem está começando. Normalmente a gente recomenda o Meditando a Vida, do Lama, que é um de capa vermelha que tem na lojinha, que ele é mais introdutório, né? Mas esse aqui também ele é introdutório e mais abrangente. Então, pelo menos até uma boa parte do livro, a linguagem é bem acessível, assim. Então, e ele traz, diferente do Meditando a Vida, ele traz uma estrutura. O Meditando a Vida ele passa por algumas coisas, né? Ele fala das 4 nobres verdades, fala dos 6 reinos, mas aquilo é como um passant, assim, mais ou menos. E aqui tem um pouco mais de detalhe. Né? Ainda assim, sempre vir para estudar junto com a Sangha, assim, tem esse mérito da gente ir comentando, né? Então a gente não só estuda o que está no livro, mas a gente vai comentando, vai conversando e vai trazendo exemplos. Aí isso vai funcionando desse modo. Ainda da vez passada a gente viu a motivação, que é o primeiro passo. Então a gente está indo no livro assim, apesar do livro estar bem estruturado, a gente está indo meio não tão na ordem. A gente começou no capítulo da perfeição da sabedoria, aí a gente voltou, foi para os 12 elos, que é esse halo maior que tem na volta da roda da vida, os 12 elos da originação dependente, e explicados como mais ou menos a causa do sofrimento. Né? Seria a primeira, aliás, a segunda nobre verdade. Né? Sofrimento, existe sofrimento é a primeira, o segundo é a causa, e a terceira é possível eliminar essas causas. Né? Então a gente poderia olhar os 12 elos tanto como a segunda nobre verdade, ou seja, a causa, e ao mesmo tempo entendendo essas causas a gente libera as causas. A gente entende como aquilo funciona. Então o que seria liberar as causas? Esse mestre butanês, Dzongzhan Khyentse Rinpoche, eu gosto muito de um exemplo que ele dá, acho que é no próprio O que Faz Você Ser Budista, que é um livro bem introdutório também, de certa forma, porque ele também dá um panorama geral, com uma linguagem assim um pouco mais moderna na época, né? Ele usa uns exemplos que hoje em dia a gente não entende muito bem, mas é mais ou menos, ele tem uma linguagem mais despojada, assim, os Dzongzhan Rinpoche. Né? E aí ele faz uma analogia com a culinária, assim, que eu gosto muito, né? Como é que faz para cozinhar um ovo? Então, cozinhar um ovo a gente precisa de uma série de causas e condições. Cozinhar ou fritar um ovo, né? Acho que era fritar que ele fala. A gente precisa da frigideira, do óleo, do combustível, da faísca, de um fogo permanente, né? Porque também o combustível tem que estar permanente, então pode ser um fogão a gás, mas pode ser um fogão a lenha também, mas desde que aquilo possa se manter por algum tempo. Aí tem um tempo, né? O tempo também está ali acontecendo. Então está tudo configurado. Se a gente tira uma dessas coisas, seria uma dessas causas, aquilo não acontece. Então eliminar as causas, ou superar as causas, ou ultrapassar as causas do sofrimento, é aquilo deixar de operar. Né? Então poderia ser assim, tirar o fósforo, mas poderia ser não riscar o fósforo. Ou poderia ser, tá ali tudo pronto, mas eu não dou o passo, eu não faço aquilo. Né? Então aí ele, na verdade, ele usa essa analogia para falar do karma. Ele diz assim, aquilo está tudo pronto. A gente dá o start, aí não tem mais como voltar atrás. Não tem como desfritar o ovo, por exemplo. O ovo
aquilo acontece, né? Então o karma é a mesma coisa, né? Tem essa outra analogia que é pegar um travesseiro de plumas e subir no alto de uma montanha e abrir o travesseiro. Assim. Não tem mais como voltar, catar todas as plumas e colocar de volta no travesseiro. Não tem. Então o karma é um pouco isso, assim. Às vezes os mestres dão essa real, assim, pra gente nos assustarem. Né? Tipo assim, karma, se você fizer assim, não tem mais como voltar. Mas aí o que o Lama Santen vai trazendo? E aí os mestres também vão trazer, os mestres todos trazem isso. Então isso é importante entender também. Tem abordagens diferentes. Né? Tem essa abordagem que é pra gente avançar, assim, né? No sentido de avançar pela culpa ou pelo medo, né? Do tipo assim, a gente olha aquilo e pensa, não, eu preciso avançar. E tem essa outra abordagem que é a da liberação. Que a gente entendendo as causas, sem precisar eliminar nenhuma delas, a gente entende aquilo operando, a gente só por entender a gente libera. Então, no caso, nesse exemplo do fritar o ovo, assim, aí pode ser assim, a gente não precisaria não fazer. A gente vai lá, faz toda a operação, frita o ovo, mas a gente entende o processo todo. A gente entende como aquilo se dá. O que quer dizer entender? A gente entende a interdependência. Que não tem nada isolado, não existe fósforo por si mesmo, fogo por si mesmo, combustível por si mesmo, ovo, paladar que prova. Aquilo está tudo, toda uma série de causas e condições que fazem com que aquilo aconteça. A gente entendendo, não é só entender intelectualmente, assim, a gente olhar. Esse é um outro ponto interessante. Né? Então, no caminho budista vai ter a visão, que é entender, mas junto com a visão a meditação. Porque a gente vai meditar, vai contemplar aquilo. Então, a gente vê como aquilo se dá e medita sobre aquilo. Olha de frente para aquilo. Aí quando a gente faz isso, minimamente a gente já começa a liberar. Aí essa aqui é a boa notícia. Assim. A gente vai liberando. Então, não tem muita receita, assim, não é uma coisa... Não tem como dizer exatamente como se faz, né? Mas a gente vai praticando, né? Então, o primeiro passo para liberar, que vai ser a... Aí a gente já estou entrando na quarta nobre verdade, né? A quarta nobre verdade é o caminho da liberação. Então, o primeiro passo para liberar é a motivação. Não tem um jeito exato de fazer gerar essa motivação. Mas quando quando aquilo surge, a gente sabe que surgiu. A gente percebe, aquilo faz tanto parte da nossa natureza essa conexão, que quando aquilo surge, a gente não tem dúvidas. Né? A gente olha e vê. Então, por exemplo, uma forma de resumir o que seria motivação correta, é a prática da liberação do sofrimento ou da liberação da confusão para benefício dos seres, para benefício de todos os seres, em todas as direções. Então, quando a gente senta, quando a gente vem praticar aqui, quando a gente faz um puja, quando a gente faz uma recitação de mantra, quando a gente estuda, quando a gente se encontra como sangha, como a gente está agora, a nossa motivação deveria ser trazer benefício às pessoas. Não só as pessoas que estão aqui, né, como sangha, mas as pessoas com as quais a gente tem contato. Aí tem essa imagem assim, que eu acho muito interessante que o Lama traz, que é assim, a gente tem uma fila de pessoas esperando a gente se iluminar. É mais ou menos assim. Não queria botar tanta responsabilidade para vocês, mas é a real. Assim. Então a gente tem uma fila de pessoas. Né? Por que a gente tem uma fila? Cada um tem a sua fila própria. Porque tem pessoas que têm contato, algumas pessoas que a gente conhece, a gente mais ou menos tem umas congruências, né? Alguns de nós. Assim. Mas tem pessoas que não. Tem uma maior parte das pessoas que tem contato com vocês, assim, com cada um de vocês. E talvez você seja o único contato que elas têm que está buscando a liberação do sofrimento. Que está buscando um caminho. Que está mais ou menos entendendo onde é que a coisa está indo. Porque a maior parte está onde? Achando a roda da vida um barato, assim. Roda gigante do parque de diversões. Aquilo girando, girando. E aí tem uma série de justificativas para estar dentro da roda da vida.
Do tipo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, tem altos e baixos, tem sofrimentos e felicidades, eu não tenho nada para... Né, eu sei que a coisa é complicada, mas eu não posso fazer nada. Né? A maior parte das pessoas, a maior parte de nós, tá no, a gente olha para as coisas e diz assim, não tem solução. Não tem, assim, eu olho para aquilo, eu sou um átomo no meio do universo, não vou fazer diferença nenhuma. Eu vou seguir o que tem para seguir, buscando a felicidade, buscando me livrar do sofrimento e pronto. Quanto menos sofrimento eu tiver, melhor. Quanto mais felicidade eu tiver, melhor. E pronto. Aí é complicação, né? Porque aí o que o budismo vai trazer? Ele vai trazer esse ponto de que tem uma solução. Mas não é uma solução causal. Não é assim, você faça tais coisas que aí vem a solução. Você deixe de comer tais coisas, passe a comer não sei o que, faça tantos retiros, entre em contato com tantos mestres, leia tais livros. E aí, quando tudo isso estiver feito, pronto, resolvido. Aí a má notícia é que não é assim. Se fosse assim, seria maravilhoso. E olha que os mestres tentaram, né? Eles já tentam de tudo, assim. Eles estão o tempo todo cuidando de nós. Em algum lugar sutil, tem esse aspecto de Sambhogakaya que está nos amparando, nos levando para cá e para lá. Né? Não sei se vocês já notaram, assim, essa coisa, uma tradição cristã chama anjo da guarda, mais ou menos existe, assim, né? Porque a gente passou por poucas e boas, né? E estamos aqui, né? Podia ter morrido várias vezes, assim, podia ter acontecido muitas coisas, estamos aqui. Aí alguma energia sutil está cuidando da gente, isso com certeza. Né? Mas não é algo em algum lugar parado lá, assim, anotando coisas. Não é algo que está operando agora. Então, nesse momento, por exemplo, tem pessoas em algum lugar pensando o que eu vou fazer para essa pessoa comer quando ela chegar em casa, por exemplo. Ou nos fornecendo energia elétrica. Não é uma questão capitalista, assim, unicamente. Né? Claro que tem uma troca monetária ali, mas não é só isso. Né? Então, o mundo todo se move por compaixão, pelo cuidado uns com os outros. Então a gente está assim, a gente está mais ou menos. E a gente tem isso dentro de nós. A gente pode olhar para os outros seres e cuidar. Então isso está presente. Tiago do Rinpoche falava que é impossível alguém nascer num corpo humano sem ter experienciado a compaixão alguma vez. Sem ter a semente da compaixão. A gente tem a semente da compaixão. Todos nós, até os seres mais horríveis, assim. A gente pensa um serial killer, alguém assim. A pessoa parece que aquilo não tem jeito, ela não tem solução. Mas a compaixão está presente, em algum nível está presente. Aí qual que é o nosso trabalho como aspirante a Bodhisattva? Assim? É irrigar aquela semente. É olhar para aquela, a gente se relacionar com aquela qualidade e não com outras. Que de modo geral a gente faz isso, a gente pega a coisa ruim, se relaciona com a coisa ruim e fica alimentando aquilo. Aí fala mal do outro, aí quando o outro vem, lá vem aquela pessoa que não sei bem o que. Aí aquilo vai aumentando. Mas a pessoa tem qualidades, ela tem aspectos que engrandecem a vida, que cuidam da vida. E a gente pode se relacionar com esses aspectos, não com outros. Não quer dizer que a gente vai ignorar que eles existam, vai abafar o caso, assim, mas a gente não vai alimentar aquilo. Aí a pessoa ela mesma vê, ela se vê, eu posso fazer isso. Alguém olhou para mim. Às vezes é um pouco assim, né? A pessoa passou o dia inteiro mal, assim, todo mundo trabalha com todo mundo. Aí ela nos encontra, a gente dá um sorriso, oferece um chá, a pessoa, alguém olhou para mim, alguém se interessou por mim. Aí o Lama fala, ele dá esse exemplo assim também, a gente tá numa empresa, aí servindo cafezinho, servindo chá assim para as pessoas. Né? Aí a gente pode pensar, isso é coisa menor, é uma coisa, eu quero estar na posição de chefe, né? Mas a gente faz perfeito o que a gente está fazendo. O que é fazer perfeito? É cuidar dos outros. É olhar o outro no mundo dele, é irrigar as qualidades do outro. Aí o outro vem, a gente oferece um chá, conversa, olha no olho. Você está bem? Está meio nervoso? Deixa calma um pouquinho, não entra na reunião ainda, vamos conversar aqui. Isso, olha, alguém olhou para mim. Eu passo o dia todo aqui
correndo pra cá e pra lá, tá resolvendo um monte de coisa e alguém tá querendo me escutar. Aí a pessoa, aí prepare-se, né? Daí vem. Aí vem um desfiar, assim. Aí aquilo vem vindo, né? Aí a pessoa se sente bem. Então a gente começa a fazer essa ponte, né? A gente começa a conectar as pessoas umas às outras. Mas é super delicado, assim. Às vezes num ambiente de trabalho que ele está super estressado, tá difícil. Mas a gente pode se colocar na posição daquele que faz a ponte, que faz a mediação em algumas situações. Né? De uma forma não declarada, assim, agora eu vou mediar vocês. Não. Assim, aquilo, a pessoa escuta um, escuta o outro, escuta o outro. Quando vê, a gente não fez nada, a gente não é especialista em nada, não é nossa aula, vou falar tô trabalhando como professor agora, mas nossa aula não é uma aula show, não é isso. Mas é um ponto assim, é uma coisa que a gente tá bem quietinho no nosso canto lá, aí só no papel de escutar aqui, escutar ali, sorrir para um, sorrir para outro. Às vezes o ambiente de trabalho ninguém cumprimenta ninguém, né? Aí no WhatsApp todo mundo se cumprimenta, aquilo é um pouco estranho, né? Mas aí chega e cumprimenta, assim, sorri, pergunta como tá, aquilo dá uma estranhada, assim, não pode acontecer, né? Então tudo isso é o quê? Tudo isso conecta com a motivação, porque a motivação de estar disponível para o outro, de trazer benefício aos outros. Aí quando a gente está praticando aqui, tá em meditação, está estudando, a gente está buscando nos aperfeiçoarmos para quando a gente entrar em contato com essas pessoas, muitas das quais nos causam problemas às vezes, né? A gente está bem, assim, a gente está trazendo benefício para elas. Às vezes sem nenhuma palavra. A gente está simplesmente presente e aquilo já tem algum sentido. Então, quando a gente entra em contato, quando uma pessoa entra em contato com alguém que está presente, sereno, né, olhando profundo, olhando de uma forma ampla, ou seja, não olhando para uma pessoa só ou para outra, para os mais queridos, né, para os parentes, para pai, mãe, filho, marido, mulher. A gente está olhando amplo. A pessoa está olhando amplo. Alguém está em contato com essa pessoa e se sente bem. Essa pessoa que está se sentindo bem, ela pode não estar fazendo nada. A outra está fazendo todo o trabalho, assim, ela está meditando, está fazendo um monte de coisa. A outra só se sente bem no contato com essa pessoa. Né? Ela já está ganhando metade dos méritos, assim, mais ou menos isso. Né? Ela está se alegrando com aquilo, porque ela tem aquilo no coração. Aquilo está presente com ela. Então ela sente que aquilo está reverberando. Aí ela descobre que ela pode também fazer a mesma coisa. Aí que os méritos aumentam. Né? Daí ela se interessa. Ela pensa, como é que eu faço para fazer tal coisa? Assim? Esses dias aquilo vou confessar para vocês que me surpreendeu. Assim. Tem um morador do prédio, assim, que já aposentado, né? Aí a gente sempre, quando desce, já sempre encontra ele ali no saguão conversando com o porteiro. Assim, a pessoa precisa de companhia, desce e vai lá e conversa. Que bom, né? Que tem um porteiro para conversar. Mas aí eu confesso que eu tinha algumas questões com ele, assim, eu olhava para ele, assim, eu achava, ele estava sempre cuidando da vida de todo mundo, assim, aquela coisa. Aí um dia eu passei, assim, ele falou, eu vi esses dias na TV, não sei como é que ele descobriu que eu praticava de algum modo, não sei, até agora eu não entendi. Se ele viu o malo, o que foi. Ele disse, eu vi na TV uma monja, tinha o cabelo raspado, assim, né? E ela estava ensinando como aliviar o estresse. Aí você inspira, não sei o que. Ele começou a me contar, né? Assim, vocês fazem essas coisas também, né? Aí eu, mais ou menos assim, a gente faz num grupo. Ah, em grupo? A gente pratica junto e tal. Ah, eu achei que era um atendimento individual, assim. Aí eu fui falando assim, aí eu disse pra ele, a gente podia meditar junto um dia, né? Ele, claro, com certeza. Ele queria aprender como fazer, mas como é que é? Aí eu falei assim, mais ou menos. E aquilo tocou meu coração, assim, porque é como se fosse assim, eu não estava vendo essa dimensão nele até aquele momento. Eu estava assim, vendo uma coisa meio distante. Né? Aí ele passou, ele se relacionou comigo desse modo. Aí eu, opa, então tem essa dimensão ali. Ela está escondida, mas ela está ali. Né?
ela se manifesta. E aí provavelmente ele, não sei se ele manifestou isso para outra pessoa. Aí começou a ser aquilo, ele vê aquela possibilidade ali, então ele tem isso dentro dele. Aquilo é especial, assim. Aí, só para trazer mais um exemplo, assim, com relação à motivação, de como esse aspecto ele está dentro de nós e ele manta as coisas, ele manta as pessoas, ele manta os lugares. Então, aí, esse exemplo que eu vou dar agora, ele conecta com um passo que vem lá adiante, que é a contemplação da coemergência, a contemplação de que o objeto nasce junto com o sujeito, não está na coisa. Então, como no exemplo desse meu vizinho, né, não está em mim a coisa, né, está no olhar dele. Ele olha e vê, nasce coemergentemente, ou seja, coemerge junto com o sujeito que olha, essa dimensão de paz, de alívio de estresse, seja lá o que ele está vendo. Né? Então tem esse exemplo do... Não vou lembrar os nomes dos personagens, assim, mas é numa história da vida do Buda mesmo, das passagens da vida do Buda. Aí se conta que tinha um praticante que ele tinha um sonho assim, de fazer uma peregrinação pelos lugares sagrados do Buda. O Buda já tinha atingido o Parinirvana, né? Ele não estava mais em corpo presente no planeta Terra, mas o budismo já existia. Né? E ele tinha essa aspiração de fazer essa peregrinação. Peregrinação assim, uma espécie de retiro caminhando. A pessoa passa pelos lugares em silêncio, faz as práticas, né? E aquilo vai purificando. Né? Só que ele tinha uma questão que ele tinha que cuidar da mãe, assim. Aí sempre as mães são um problema, né? E a mãe dele prendia ele em casa, aquilo não dava muito certo. E ele ficava insistindo, assim, quero fazer essa peregrinação. Aí ele cuidava dela, alimentava ela. Ela não tinha uma doença propriamente, mas ela requeria a atenção dele, assim. Aí ela sempre fazia aquele choramingo, assim, né? Tipo, se você for, a mamãe vai ficar mal, vai morrer, você não vai estar aqui, isso vai ser ruim. Aí ele diz assim, não, mas vai ser bom, porque eu vou estar lá praticando, se você morrer eu dedico os méritos a você mesmo, então eu vou estar te oferecendo essa prática. Ela, não, você não está entendendo, não sei o quê, foi uma coisa horrível. Aí de tanto ele insistir, ela disse, tá bom, então você vai, mas você tem que me trazer um dente do Buda. Tem que trazer um dente do Buda, aí só assim eu te perdoo, assim, tu tá indo fazer essa peregrinação. Aí ele foi, né? E tá bom. Aí foi, passou por um lugar, passou por outro, Índia, Nepal, aquela coisa, assim, que hoje em dia a gente, pelas agências de turismo, a gente consegue fazer mais ou menos. Né? Aí tá, mas aí naquela época era caminhando, né? Ele morava lá perto. Ele foi indo. Aí quando ele tava quase voltando para casa, assim, passaram alguns dias, ele tava quase voltando, ele esqueceu do dente, assim, né? Lembrou que tinha esquecido de pegar o dente do Buda. Aí ele no caminho, assim, um cachorro morto, assim, já em decomposição, e aí tava com os dentes, assim, com certeza, né? Ele puxou um dente do cachorro, assim, deu uma lavada, pegou uma tanca, né? Não sei se tem uma tanca aqui. Não tem, mas é uma echarpe, né? Um pano branco, que normalmente se enrola nos textos sagrados, coloca no altar também, né? Aí ele enrolou assim no dente e chegou para a mãe assim, eu trouxe o dente do Buda, aqui está, né? Aí a mãe, uau, ela ficou maravilhada, chorou assim. Né? Aí pegou o dente do cachorro, né? Que era o dente do Buda, botou no altar assim. E aí fez prostrações pro dente do Buda, aí fazia prática, fazia recitação de mantra, meditação, tudo diante do dente do Buda. Né? Aí chamou a vizinhança, assim, né? Aí começou a dizer, tem um dente do Buda lá, todo mundo fazendo prostração, fazendo prática, assim. Aí, de repente aquilo começou a brilhar, assim. O dente começou a brilhar. Literalmente, visivelmente, estava brilhando o dente. Né? Aí fazendo prática, né? Aí começou a curar, assim, algumas pessoas começaram a
tinha algumas doenças, aí começou a curar diante do dente do cachorro. Aquilo estava na mente dela, né? Então aquilo é coemergente, a própria motivação ela é coemergente. Ela não é algo que tem uma natureza intrínseca, algo assim, naturalmente nasce de uma forma absoluta. Ele nasce de uma forma coemergente. Então a motivação de trazer benefício aos seres, seja no ponto em que eles estiverem, no ponto em que nós estivermos. Isso tudo para dizer que não tem um único jeito de fazer sempre. O que conta é isso, assim, a motivação da gente se dirigir até o ser e trazer esse benefício a ele. Que às vezes, estando em silêncio, já é o que a gente está oferecendo. Aí semana passada a gente viu o nascimento no lótus, que é quando a gente olha as emoções perturbadoras, vê nascer o talo do lótus, que é a compaixão, os meios hábeis, que é o que nós vamos fazer naquela situação, e o próprio ser sentado sobre os meios hábeis, que é nós nos vemos sobre, né, nós nos visualizamos desse modo. Aí tem a radiância, ou seja, como se tivesse uma aura em torno de nós que seria assim a energia de fazer isso, né, no sentido prático é assim, a gente está eletrizado, assim, a gente está procurando algo para fazer para ajudar os seres. Não sei se vocês já passaram por isso, às vezes está assim, está tão disponível que aquilo brilha, né? Então qualquer direção que a gente olha, então, se a gente puder sair de casa, ou mesmo dentro de casa, assim, mas levantar, olhar para o mundo e ter essa energia, aquilo é uma grande coisa. Ou seja, eu olho para todas as direções e eu estou toda hora perguntando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar aquilo? Né? Não precisa verbalizar, não. As pessoas vão enjoar de ouvir essa pergunta. Mas a gente está disponível, tem uma abertura, tem um espaço. A gente está com essa disposição. Só que o detalhe adicional, assim, que não é um detalhe, né, é o céu. Então tem o lodo, a compaixão, que é o talo, os meios hábeis, que é a flor, o ser sentado sobre os meios hábeis, que é Guru Rinpoche, ou Aryatara, ou Chenezig, né? A gente se visualiza desse modo. A radiância, que é essa energia, mas no meio disso tudo tem o céu. O que quer dizer o céu? É o espaço de onde nascem todas as manifestações. Então, mesmo uma manifestação maravilhosa como essa, ela coemerge. Ela não é, ela não nasce, ela não tem uma natureza intrínseca. E aí nós não nos vemos como uma identidade. Eu sou o Bodhisattva, a Bodhisattva, que vai lá e traz benefício àqueles seres. Não, aquilo é produto desse céu livre, espaçoso. Diante de um ser, diante de uma situação, aquilo brota. Aí aquilo liberou, não preciso mais manifestar. É como a analogia da jangada, né? Então tem a jangada, quando eu chego na outra margem, eu não preciso mais da jangada. Eu posso abandonar a jangada, eu posso deixar ela aí. Para caminhar na terra, eu não vou precisar carregar a jangada nas costas, né? Então é a mesma coisa, eu me manifesto daquele modo e eu trago benefício para aqueles seres, né? Eu faço aquilo acontecer. Liberou, eu abandono aquela identidade. Aí... Zé, queria fazer um comentário sobre a motivação, porque eu sempre entendia, né, que a motivação para a prática, ela surgia com um interesse muito grande de uma pessoa de resolver essas questões do sofrimento. Também do sofrimento dos outros, mas só que o sofrimento dos outros é bem menos, né? Mais que o motivo para praticar, começar a prática também, porque é ver o oposto sofrimento, né? Sim. Que é aquela olhando para si, né? A coisa espiritual, e também uma coisa assim, que motiva bastante para a prática é compreender mesmo que seja espiritualmente que tu tem a natureza búdica, né? Sim. Exatamente. E ter essa convicção, né? Isso aí
é essencial para motivar para a prática, né? Para acreditar nisso, né? Pelo menos a princípio acreditar. Né? Mas esse final de semana eu estive participando de um congresso, aquele que vocês todos falaram, Congresso Internacional de Felicidade, em Curitiba, e foi uma das tônicas lá, inclusive por palestrantes que não tem nada a ver com espiritualidade, de muitos espiritualistas, artigos fortes, psicanalistas, pessoal de saúde. E foi muito enfatizada essa coisa da emoção. Inclusive, teve um deles, que é bem conhecido, Augusto Cury, ele diz que está comprovado cientificamente que a emoção, e se for falar de emoção, eles colocaram a simbologia do coração. Então, o mais importante é do coração. Que a emoção, ela tem um poder assim tão forte que o teu comportamento na vida, as tuas ações na vida, enfim, elas são muito mais levadas, 80% levadas pelo coração e 20% pelo pensamento, pela parte racional do cérebro. Então, aí eu fiquei pensando, né, quando aqui se fala, né, que a motivação, como você está falando, né, ela é a compaixão, né, aquela vontade de ajudar os outros seres, eu acho que é exatamente por isso, né, porque aí tem a motivação, aí tem o coração. Sim, né? é verdade. Por exemplo, tu começa a praticar e não usa o coração, não tem a motivação, tu vai mais devagar, mas tu tem a motivação, tu tem a missão, te impulsiona com muito mais força. Né? Um comentário com relação ao livro, na parte de motivação, nos últimos parágrafos ali, que a motivação é descobrir a si mesmo. Talvez se tu conseguir isso, tu consegue todas as outras coisas. A compaixão. Quando é movido por uma emoção, tu vai com muito mais gana, né? Com muito mais força. Quando tem a emoção junto. Por isso que é importante cultivar a emoção logo de início, né? Porque tu vai para a prática com mais vontade, com mais força. Mas talvez se tu descubra quem tu é de verdade, essas emoções surjam naturalmente. Se não tivesse uma visão embaçada do que a gente é de verdade. Mas isso vai acontecer depois, né? Elas andam meio... A motivação vem no primeiro período. Elas andam meio em paralelo. Depois de tempos de prática, quando tu conhecer a ti mesmo, né, tu tiver uma experiência dessa natureza última, ela vai voltar intuitivamente a compaixão. Mas até chegar lá... Não, eu só estou citando o livro. Porque no livro é aquele ele está dizendo que isso de descobrir a si mesmo tá no começo também, né? Tá como se fosse a parte da motivação. Mas eu entendo que essas duas práticas elas andam em paralelo, porque o caminho ele é cíclico, né? Então a gente pode entender a motivação nesse aspecto que tu está trazendo, que é surge o coração, ou seja, surge um interesse genuíno de trazer benefício às pessoas. Não é uma coisa intelectual ou uma construção, assim, agora que eu comecei a praticar, então eu tenho que cumprir algumas coisas. Da emoção, eu não descartei. Sim, obra, né? Claro. Coração, mente, principalmente coração, mente, as duas coisas andam junto, né? Mas eu só estou colocando quanto é importante a emoção. Claro. Sim, no sentido de... O autoconhecimento foi uma outra tônica desse congresso. A felicidade realmente só vai conseguir a condição sine qua non, ou seja, sem isso não é possível, é o autoconhecimento. Minha impressão é que se tu tem essa noção de que é importante a emoção, é importante não caridade, compaixão, é como se tu já tivesse conseguido entender um pouco de ti mesmo. Tu já esteja trilhado uma parte do caminho. Sim, elas são... E aí tu usa essa parte que tu já entendeu para progredir. Sim, elas andam juntas, né? Bem por aí mesmo. Porque, por exemplo,
se diz também que a motivação mais elevada é a motivação de Guru Yoga, né? Ou seja, conectar com a mente do Guru, que é a nossa verdadeira natureza, né? Ou seja, o que nós verdadeiramente somos. A gente conecta com essa mente, conecta com esse espaço, com essa mente ampla e busca trazer benefício aos seres. Só que nesse momento, quando a gente tem essa conexão, nem tem mais um buscar. Aquilo surge espontaneamente. Quando tem essa conexão, esse aspecto de Sambhogakaya, esse aspecto sutil e o aspecto secreto, eles já estão cuidando de nós, que é o que eu estava dizendo antes, né? Já tem essa energia sutil que está cuidando. A gente conecta com isso, naturalmente o interesse pelos seres vai surgir. Não é assim, eu me conecto, tá, e daí agora, o que eu posso fazer para ajudar os seres? Espera aí, o que tem que fazer? Qual que é a lista aqui? Não tem isso, não é um raciocínio. É algo que surge espontaneamente, como uma mãe que olha para um filho e não pensa, eu preciso dormir agora, com licença, pode chorar o quanto tu quiser que eu tenho que dormir minhas 7 horas aqui, e aí depois eu cuido de ti. Não tem isso, né? Ela está o tempo todo, é uma coisa constante. Ela pode até se estafar, cansar às vezes, né? Oscilar na motivação dela, mas aquilo está natural, surge como uma coisa espontânea. E junto com isso tem esse aspecto mais dual, vamos dizer assim, que é esse aspecto do coração também. Então por isso que essa noção do cíclico, né? Porque quando a gente está numa relação dual, uma relação kármica, que é onde a gente está a maior parte do tempo, né, vamos dizer assim, a gente ainda precisa desse aspecto, ou seja, aí os mestres vêm com várias imagens, né, do tipo assim, imagine que você está com o cabelo em chamas, ou que você é a mãe ou o pai de uma criança que foi picada por uma cobra e você tem que saber como aplicar o antídoto antes que a criança morra. E aí, esse antídoto é o Dharma. Daí você está lá, precisa... Né? Ou os seres todos estão morrendo à sua volta, sem solução, e você é o único que pode... Uma coisa assim, é um aspecto, uma relação bem dual mesmo, né? Você aqui, eles lá. Mas pode ser que uma boa parte do tempo a gente precise disso. Dessas imagens assim duais que nos estimulam a fazer algo, né? Mas junto com isso, em paralelo, tem esse cuidado sutil que lá pelas tantas a gente vai descortinar e vai de novo passar pela motivação, mas agora de uma forma mais ampla. Ou seja, em Guru Yoga, conectados com a mente do Guru. Não necessariamente, mas no budismo tibetano isso é muito enfatizado. Mas, por exemplo, assim, não queria trazer esse aspecto, assim, mas o Buda abandonou os mestres dele, né, vamos dizer assim. Então, ele abandonou todos. E ele conectou com essa mente ampla de uma forma espontânea. É claro que daí a gente pensa, bom, ele abriu esse portal. Os mestres que vieram depois, e os seus discípulos, os seus alunos, eles vão seguir nessa trilha. Então por isso que no budismo tibetano é tão enfatizado. Esse aspecto de conectar com o guru pessoal, com o guru... Foi a pergunta dela, não sei se vocês ouviram. Ela perguntou sobre a conexão com o guru pessoal, se é necessário ter uma conexão com um mestre pessoal, né? Um mestre em carne e osso. Essa necessidade, ela surge também das nossas tendências kármicas usuais. Ou seja, a gente começa a praticar, se a gente não tem um mestre para nos acompanhar, a gente vai indo por uma senda que a gente diz, aqui está confortável, eu vou por aqui, porque aqui, não, com certeza aqui é a liberação. Não tem nenhum mestre para dizer, não, peraí, ali tu está engrandecendo tal coisa, tu está te apegando ao bem-estar, está te apegando a tal coisa, a uma paz mental. Não é por aí, vamos fazer uma outra coisa. Aí ter alguém que cuide é importante, né? Mas num sentido último, ele não é necessário de uma forma absoluta, assim. E aí voltando a esse aspecto de Guru Yoga com a motivação, o Lama ele enfatiza assim que a gente, não sei se todos aqui já ouviram esse ensinamento do Lama dos blocos, né? O bloco 1, -1, 0, 1, 2, 3 e 4.
Mas o bloco 4 seria assim, a culminância do caminho. É como se nós, aspirantes a bodhisattvas, estivéssemos no mundo buscando gerar motivação, que aparentemente é o primeiro passo, mas no bloco 4 já. Aquilo parece meio contraditório, assim. Mas o bloco 4 é o quê? A liberação já. A gente já está vendo as inteligências todas operarem, né? Já está cuidando dos seres, já está vendo as bolhas operarem e está disposto, completamente disposto, de uma forma espontânea, a trazer benefício aos seres. Mas gerar motivação para os outros? Nos outros? Não, em nós, né? No ser que está praticando. Né? Só que esse ser que está praticando, no bloco 4, ele nem existe. Né? Não tem uma noção de uma identidade, de um ser que agora eu estou gerando a motivação. Então agora eu vou fazer essa... Não, aquilo já é espontâneo. Né? Então o bloco 4 seria Guru Yoga. Seria o aspecto último de geração de motivação para benefício dos seres em todas as direções. Mas o que acontece? O Lama, ele nos joga lá em cima, né? Ele diz, não, bloco 4, ou seja, como se a gente já estivesse lá. Ele já tem essa visão sobre nós, sobre a Sangha. Né? Ele já está vendo desse modo. Mas a gente pensa, bom, bloco 4 é a nossa meta, é a nossa meta maior. Assim, é como se eu estivesse disponível para trazer benefício a todos os seres. Não é só os seres que estão mais próximos de mim, não é só essa fila que está em contato comigo, mas é todos os seres. Aí o Dzongzang Rinpoche vai dizer assim, se a gente tem essa aspiração de trilhões de dólares, vamos dizer assim, se a gente perde algumas centenas de dólares, aquilo não é nada. Se perder centenas de dólares seria assim, alguns seres a gente não consegue beneficiar. Mas tudo bem, eu estou buscando beneficiar a maioria, então se um ou outro aquilo não tem uma conexão, não entende muito bem, a nossa aspiração é muito maior. Né? Então, ter essa aspiração é uma aspiração de bloco 4. Só que aí o que a gente percebe? A gente vê que a gente não está propriamente no bloco 4, assim, não é assim, né? A gente percebe que isso é uma aspiração. Aí a gente percebe que o bloco 3 é o que? As inteligências búdicas de compaixão, de sabedoria, de cuidado, as 5 sabedorias, elas estão operando. Aí a gente pensa, não, eu preciso olhar para isso, aprender com isso. Eu olho uma mãe cuidando de um filho, por exemplo, aquilo é uma energia de Sambhogakai operando. Não. Aquilo tem alguma coisa ali que eu preciso aprender. A gente começa a olhar desse modo. Aí o bloco 2 é o treinamento. Aí quando a gente senta para praticar, a gente medita. A gente pratica os 8 passos do Nobre Caminho Óptico. A gente pratica os 21 itens que estão lá atrás, no quadro lá atrás, por exemplo. Está meio escondido pela roda livre. Mas tem os 21 etapas. Né? A gente pratica isso. Então, bloco 2 é um bloco de treinamento, um bloco longo. Muitas vezes muito longo. Aí o bloco 1 é quando a gente ainda está escolhendo o que eu vou praticar. 21 itens, ou espiritismo, ou catolicismo, ou alguma coisa eu vou praticar. Né? Ou zen, só sentar e zazen e pronto. Ou nobre caminho óptico. Mas alguma coisa eu estou escolhendo. Eu ainda acho tudo muito interessante, mas eu não estou praticando ainda. Né? Aí o bloco 0 é quando a gente está na normalidade. Assim. O Lama traz a expressão do Pierre Weil. Né? Ele fala normose, essa doença da normose. Ou seja, a minha aspiração é ter um carro, uma casa, filhos, família, pagar as contas direitinho, ser honesto, não ser inadimplente com nada, não roubar, não mentir, paz de espírito, meditar um pouquinho de vez em quando, assim, porque dizem que é bom, aí eu vou lá meditar um pouquinho. Mas eu estou na normose, assim, tudo amortecido. Né? Então, de modo geral, a maior parte de nós, vamos confessar, a gente está nesse bloco, né? Bloco 0, né? Porque a gente está com essa aspiração usual. Né? Mas quando a gente, vamos dizer assim, a gente vem para cá, a gente começa a praticar, a gente encontra o Dharma, a gente encontra o Lama, a gente tem essa aspiração de seguir o caminho, a gente já avançou alguns passos. Né? Então pode ser que a gente não está no bloco 0, né? A gente está entre o bloco 1 e o bloco 2, vamos dizer assim. Porque a gente olhou o bloco 1,
olhou algumas tradições, olhou algumas formas de prática. Bloco 2, a gente começa a praticar. Mas aí o que o Lama faz? A gente deveria já se olhar no bloco 4, que é esse outro aspecto que eu estou trazendo aqui da motivação. Já se olhar nessa visão do guru, né, como é que o guru vê o nobre caminho de 8 passos? Como é que a mente do guru vê os 21 itens? Como é que a mente do guru vê os 12 elos? Não é como uma prisão, ele vê como uma liberdade. Uau, maravilha! Eu posso olhar para os seres e ver desse modo. Os seres estão perdidos nas suas bolhas, nas suas realidades. Eu também estou perdido, mas agora eu estou vendo aquilo de uma forma mais ampla. Eu não vou me enganchar mais nas coisas, eu posso ver isso de forma ampla. Então, de modo geral, o que a gente faz? A gente gira um pouco nesses blocos. Né? Do -1 até o 4. Assim. Então, não falei do -1 ainda. Mas, assim, do -1 até o 4. A gente dá uma girada nisso. Assim. Mas a nossa aspiração deveria ser o bloco 4. Ou seja, eu estou disponível para os seres com compaixão, tentando gerar meios hábeis para ajudar os seres em todas as direções, e com sabedoria. O que é sabedoria? Eu olho para os seres, eu não dou uma realidade intrínseca para eles. Eu não digo aquele lá é fácil, aquele é difícil, aquele não sei o que, aquele eu tenho uma atração, aquele eu tenho uma aversão, aquele eu queria estar perto, aquele eu queria estar longe. Né? Aquele eu estou ajudando, porque eu sou uma pessoa, né, do bem, eu vou ajudar a tal coisa. Não, a gente vê o aspecto livre, sabedoria sim, vacuidade e luminosidade. Então, para todas as direções, a gente deveria olhar com compaixão e sabedoria. O resumo dos ensinamentos poderia ser esse: compaixão e sabedoria para todas as direções. Os mestres falam, são as duas asas de um pássaro. O pássaro não consegue voar com uma asa só, ele precisa das duas. Compaixão, ou seja, trazer benefício aos seres, e sabedoria. Ver que não tem benefício para ser trazido, não tem ser que vai se beneficiar, não tem aquele que está trazendo benefício, é tudo vazio e luminoso. É vazio porque não tem realidade intrínseca. E é luminoso porque, apesar de não ter realidade intrínseca, está operando. Então, nessa operação, né, nessa relação, a gente pratica, a gente anda pelo mundo. Então, uma outra forma de ver motivação seria essa: compaixão e sabedoria para todas as direções. O espiritismo, ele tem o mote principal dele, ele tem muito a ver com o budismo. Ele diz que fora da caridade não há salvação. Esse é o mote principal, o máximo do espiritismo. Sim. Mas não se bate tanto nessa tecla no espiritismo. O centro budista vai bater muito nessa tecla o tempo todo. Vai repetir isso muitas vezes. No espiritismo isso é mais perdido, embora seja o mote máximo dessa religião. Sim. Isso falta talvez um pouco de foco. Não sei. Porque a caridade está muito ligada com a compaixão. Né? A caridade é ajudar os outros. Sim. Não ajuda os outros sem compaixão. Sim. Ainda assim eu acho que, como uma instituição budista, assim, e como uma prática, seria muito rico se a gente pudesse aprender com outras tradições, eu acho que dentre elas o espiritismo e o próprio cristianismo, essas várias formas de chegar aos seres, né, como, sei lá, centros de recuperação de alguma coisa, ou oferecimento de alimento para cuidados com os animais. A gente está aprendendo um pouco com isso, a gente mais ou menos faz, né? No SEB tem um pouco, sim, mas é muito, por exemplo, a escola é um lugar assim. Então a escola tem, não sei se vocês todos conhecem, mas o SEB tem três escolas que são oficiais assim do SEB, né? Que o SEB cuida ou promove, ou, né, que tem praticantes, tem alunos do Lama que estão lá, né, são professores da escola. Inclusive, aproveitando o gancho, né, nesse sábado vai ter o último encontro com a Carol Sena, que é professora da Escola Caminho do Meio. Ela vai falar sobre budismo e educação aqui nessa sala. É manhã e tarde. Acho que é manhã e tarde, né? Manhã e tarde, né? Budismo e educação. E a Carol Sena, ela tem formação Waldorf,
da escola Waldorf, e ela trabalha na escola Caminho do Meio. Então tem 3 escolas, tem essa escola infantil Caminho do Meio, que é no SEB Caminho do Meio em Viamão, tem a escola Jardim do Castelo, aliás, do Jardim do Castelo, que se chama Cedim, que fica no Jardim do Castelo, que é uma comunidade que tem do lado do SEB Caminho do Meio, e tem a escola Vila Verde, que é em Alto Paraíso de Goiás, no SEB de lá. Então, essa, com certeza, foi algo que demorou para se implementar, né? Foi um sonho que teve várias tentativas de nascer mesmo, e finalmente nasceu, e aí aquilo floresceu, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Tem, por exemplo, a agroecologia, o cuidado com os animais, ou... Eu olho para ti porque eu tenho essa inspiração também um pouco. Então, eu acho que essas coisas a gente está aprendendo, assim, a gente está indo. Mas eu vejo no espiritismo muitos centros de recuperação, assim, muitos são espíritas, né? Então, acho Uma que tem esse curiosidade aspecto, sobre o né? espiritismo, minha observação, eu acho que o espiritismo hoje no Brasil é a religião que tem mais embustivos. E tu vai ver, existe um centro espírita em cada esquina. E tu vai ver, tem gente dentro. Aí tu chega para as pessoas e pergunta, qual é a tua religião? Tu é espírita? Não, eu sou só simpatizante, eu estou aqui para ver como é que é. Tu vai ver, a pessoa falar de novo, vai falar de novo, vai de novo. Mas ninguém tem coragem de admitir. Mas isso é bom. Eu também não falo que eu sou budista. Isso é importante. Sério? Claro, liberar o negócio, assim, assumir essa identidade, assim, é um problema. Não tô brincando. Consegue sair do armário? Armário religioso. Eu tô brincando. Não, eu acho que assim, tem momentos e momentos, né? Acho que para algumas pessoas pode ser útil, né? Ter essa identidade, assim, em algumas situações. Né? Eu não sei se elas têm medo de preconceito. Talvez até com budistas também isso aconteça, porque a gente vive numa sociedade muito católica, né? Católica, evangélica. É que o espiritismo foi proibido, né? Durante a ditadura militar era proibido. É? Inclusive o bispo fazia parte dos protocolos. Eu não sabia disso. Sim. Talvez seja uma herança dessa época, então. Durante o militarismo foi proibido. Sim. Muita coisa proibida. Mas esse aspecto da identidade, só para comentar isso, assim, não sei se é o caso do espiritismo, assim, mas esse aspecto de assumir uma identidade, ela vai ser um problema que a gente vai precisar lidar depois. Né? Então, vai gerar um materialismo espiritual. De uma forma ou de outra, a gente já é um pouco materialista espiritual, assim, mesmo sem querer ou mesmo sem assumir, a gente gera um centro, a gente está aqui praticando, então tem livros, tem uma coisa, ó, quantos livros eu comprei, quantas iniciações eu fiz, quantos retiros eu fiz, aquilo a gente mais ou menos contabiliza, assim, mesmo que não admita muito, a gente faz um pouco isso. Né? Mas o ponto é que a gente vai precisar liberar, inclusive, isso. A gente tem que liberar essa identidade de budista. Assim. Então teve, inclusive, ontem, né, nas perguntas e respostas do Lama, lá no Caminho do Meio, teve uma pergunta sobre isso, né? Que era como é que eu posso ser budista sem ser obsessivo, assim, isso não vai gerar mais sofrimento, né? Aí o Lama respondeu assim, eu diria para essa pessoa praticar e não ser budista, assim, ou seja, praticar, mas não se preocupar com a questão da identidade. O próprio Dalai Lama fala, né, não sejam budistas. Até para os próprios budistas, né, não sejam budistas, porque aquilo é problema. O aspecto vulgar é útil, né? Se uma pessoa olha pra ti e vê, nossa, como tu é um cara evoluído, como tu é um cara zen, quer ser mais como tu, por outra religião. Mas às vezes é o contrário. Eu vou dizer, eu não sou budista. Mas aí depois tu tem... Eu sou budista? Ainda não defini. Mas aí depois tu tem uma crise, assim, um piti da pessoa, e daí a pessoa e aquele paz toda, cadê? Pá, deu um problema, né? Cheguei na metade. Cheguei na metade do caminho, eu sou Buda, né? Mas é que é exatamente isso, né? Aquilo surge, rapidamente a gente se torna fiscais uns dos outros, assim, né? Ou seja, você não está praticando tal coisa, você tem tutor ou não tem tutor? Você está praticando os 21 itens ou não está praticando? Aquilo... Exatamente.
Pra Exatamente. quem não tem religião nenhuma, assim, não entende nada, acho que é bom ouvir isso, sabe? Porque daí ela procura, Sim. esse cara seguiu É. a linha do budismo. É. Vou procurar algum lugar budista. Tem esse aspecto. Claro. É bem grosseiro, assim, entende? Uhum. O budismo condena facções, assim, Uhum. se budista, já está Uhum. dentro de uma. Uhum. Mas também, na verdade, como é que você vai dizer que não é budismo? Onde é que tu vai? Vamos ser budista. O que tu faz lá? Eu pratico o Dharma. Mas tu não é budista, né? Batizado no dia. É que tem esse exemplo do próprio Agora, Buda, no caso né? do espiritismo, Testemunha de Jeová. a impressão que eu tenho é que no espiritismo vai mais gente que não é espírita. Vai católico, vai tudo que é religião, que é espírita. Então pode acontecer isso, tá? Perguntar para a pessoa que está lá que é espírita. Mas acho que quando Vai muita gente. ele não vai lá e escuta. O seguinte, eu sou médium, tenho formação espírita. Fala que não conhece. E aí as pessoas que vão para lá no espiritismo, elas não vão para praticar o espiritismo, elas vão para se tratar. Então tem desobsessão que a gente fazia lá, que tu já a obsessão que a pessoa fazia lá. Então não é uma prática, quem pratica é quem está de branco lá, que é o faz as meditações, os chakras, trabalha parecido com o budismo, uma coisa com Dentro do centro espírita, ele diz que fazer caridade é ajudar o outro. Não, e o trabalho do espiritismo é atendendo pessoas. Eles não fazem assim, eles não fazem culto, um monte de espíritos sentam e fazem culto. Só no início fazem uma consultação, aí vão ajudar as pessoas. As pessoas vão lá, ou recebem passe, ou recebem. Não são necessariamente espíritas. Então eles são atendidos, é uma espécie de hospital espiritual. Não é bem uma igreja. Mas tem um grupo de estudo, porque eu tenho uma amiga que toda semana ela vai, eles estudam, conversam, ela volta com a aguinha frutificada e contando, hoje a gente conversou sobre isso e tal, com livros, Mas grupos pequenos, agora aquele monte de gente. A gente fazia isso na prática. Atendia as pessoas no intervalo, o outro grupo esperava embaixo e É fazia como isso. se para um benzeador, A pessoa para receber vinha uma com- bênção. Interessante. ela várias vezes me chamou pra isso, mas legal, eu vejo que ela vem Sim. com um brilho, assim. O Interessante. espiritismo tem isso, então as pessoas vão lá para se tratar. Sim. Um carinha da Umbanda, o outro apenas do budismo, o outro vem da católica, vão para lá se tratar. Sentindo mal. Mas eu acho interessante, me surpreende a falta de interesse pelo estudo, né? Tipo, eu sou espírita há 12 anos, eu li todos os livrinhos lá da codificação. Mas, poxa, as pessoas vão lá para se tratar e vão embora. Mas, tipo, eles acreditam ou não acreditam? Os católicos não fazem a mesma coisa, eles vão à missa para se redimir dos pecados, depois vão para casa, vão fazer o É que os nossos católicos são muito fajutos, né? Os praticantes são poucos. Os budistas não são assim também. A religião não é. Ah, mas o católico bate o recorde, olha. Nem na missa eles vão mais. A religião é o veículo, né? Acho que corta essa parte, viu, André? É o veículo. Na edição lá, tu O YouTube vai cobrar. já pensou? E Não tem dá uma problema. Parece que foi 20 minutos, A maior parte foi discussão, né? Sobre as religiões. Nós vimos um texto do mestre, acho que o Paulo, e juntou, estava ele e outros monges, e ele perguntou assim, quem é que você acha budista aqui? Quem é que é budista? Aí eu pratico, não sei o que, blá blá blá. Aí eu falei, estranho, porque eu não me acho budista. O Dzongchen Rinpoche faz muito isso, né? E o próprio Dalai Lama tem esse episódio, assim, que ele tava, uma vez que ele veio pro Brasil, acho que o Lama Santen, ele conta que ele presenciou isso, assim, ele deu um sermão, assim, o Dalai Lama, um sermão de pé, nem sentou, assim, para falar, o pessoal, todo mundo vestido de chuba, de zen, aquela coisa, mala, assim, fazendo mantra, aí o Dalai Lama vai passar e eles começam a fazer a prece de longa vida dele, né? Aí, a Ganiri vai, acho que né? Vai fazendo aquela prece assim, aí ele manda eles pararem, assim. Eles continuam, ele fala mais forte, assim, não! Aí começa, todo mundo aqui vestido de não sei o que, parece que estão num carnaval, não sei o que, aquilo...
Porque é a coisa assim de se vestir e achar que aquilo é tudo, né? Então o ponto aqui vai ser a lucidez, né? Vai ser a liberação. Então, por mais que tenha esse aspecto de trazer algum benefício pela identificação e a pessoa pensa, bom, eu vou seguir aquilo também, né? Se a gente já se coloca em Guru Yoga, o máximo que a gente entender disso, o máximo que a gente puder disso, o máximo que, né, que a gente tiver disponível para isso, no bloco 4, aquilo anda muito mais rápido. Né? A gente não pensa, bom, eu tenho um longo caminho para trilhar, porque agora eu vou fazer tal coisa, aí eu tenho que praticar não sei o que, aí eu acumulo isso, acumulo aquilo. A gente sai e termina a vida carregando livros, assim. Não quero fazer propaganda contra a lojinha, mas tem mais livros na lojinha do que a gente pode ler numa vida, assim. Então, livros aqui, a gente está tentando estudar aqui, mas para liberar isso também, né? Aqui é um monte de palavras. Parece avançado do budismo não ser budista, né? Porque daí um leigo te pergunta o que tu é, eu digo, não sou budista. Eu vou lá, medito todo dia, leio tudo do budismo, eu não sou budista. Ele não vai entender. Não, mas... O caso ideal é isso, né? Porque aqui a gente tem uns que falam que não praticam o budismo, praticam a Buda Dharma, né? Sim. O Dharma de Buda, né? O budismo dá essa ideia de uma separação, de uma facção, uma distinção. E por outro lado, não tem como, né, eu abrir mão do budismo como instituição, senão a tendência é desaparecer. Né? Sim. Então, fortalece a instituição. Né? Então, eu acho que não tem como fugir disso. A religião budista, isso aí está consagrado. Não, é importante. Não, é importante. Tem o seu mérito, com certeza. Mas lá no fundo do teu íntimo, tu sabe que é mentirinha. Tu fala assim, eu sou budista. Cruza os dedos. Né? Mas vamos seguir no livro. Porque daí o próximo passo, né? Então a gente falou da motivação. Seria esse primeiro despertar de um caminho, da gente seguir andando. Né? É interessante ver que tem abordagens diferentes. Aqui a gente vai falar do nobre caminho de 8 passos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada mais de perto, vocês vão ver que tem esse roteiro de 21 itens que o Lama oferece. Que o primeiro item também é motivação, mas os 2 próximos itens são meditação. Meditação shamatha, ou shamatha. Sendo que a primeira é shamatha impura, com foco unifocado, né, com um foco único, e shamatha pura, que é com o foco aberto. A meditação vai entrar depois aqui no Nobre Caminho. Aqui no Nobre Caminho, o segundo e o terceiro passos, aliás, o segundo, o terceiro e o quarto, são não praticar ações danosas, com a mente, com a fala e com o corpo. Então aqui a gente não tem mais o quadro, mas na sadhana tem. Se vocês pegarem essa livro de prática, na última página, assim, no final, tem o quadro dos 240 itens. Então as ações danosas são essas 10 ações não virtuosas. Né? A gente evitar matar, roubar, praticar sexo impróprio, que são ações do corpo, né? Mentir, falar inutilmente, agredir com palavras e difamar, que são ações da fala, má vontade, avareza e heresia, que são ações da mente. A gente evitar essas ações. Né? Aí vamos ver o que o Lama fala a respeito de como não praticar essas ações. Né? Só para complementar aqui, eu olhei que o mais grave é a heresia, que é mais, assim, menos importante seria falar inutilmente. Onde que tu viu isso? No livro Pastor do Alan Wallace. Fala assim que mais grave é a heresia, né? Visões falsas. Né? E menos grave sim é falar inutilmente. Mas, de qualquer forma, é uma das ações. Sim. É mais grave a heresia no sentido... Eu não sei o que o Alan Wallace fala ali, né? Mas eu imagino que seja no sentido assim de a visão falsa é uma visão que privilegia a roda da vida. Então, heresia nesse sentido, assim, né? De eu estar fixado a uma ideia e defendendo ela. Ou seja, alguém vem falar de liberação, de lucidez, eu digo, não, tal coisa, o mundo é assim mesmo, tem que ser desse jeito. Né?
A gente pode, inclusive, né, já que a gente está falando dessa história das religiões, né, dentro da própria tradição, né, ou seja, vem um mestre que faz essa irreverência, que diz que não é budista, que o Dzongzar Rinpoche, assim, se põe o mala ele fica mordendo o mala, assim, ele gira o mala com o dedo, aí ele põe, sei lá, um turbante, põe o zen como um turbante, ele senta de qualquer jeito, ele fala de um jeito mais coloquial, assim, a gente pode estranhar aquilo, né? A heresia poderia ser assim, aquilo não é budista, né? Aquilo não é, o budista é uma coisa mais assim, mais séria, mais não sei o quê. Então, aí isso poderia ser heresia também, né? No sentido de o próprio Buda ele vai falar, né? Se você encontrar um Buda e fizer prostrações para ele, acreditando que está na frente de um Buda, encontrar ele em carne e osso, né? Fizer prostrações, fizer reverência, você é um herege, essa pessoa é um herege, porque ela não conhece o verdadeiro Buda, né? Ela precisa encontrar o Buda interno, o Buda num aspecto sutil, né? Eu até lembrei, aquela pergunta foi tu que fez pro Lama? Que eu lembrei dessa tua pergunta e depois ele falou, né, do aspecto sutil, secreto e grosseiro. Porque esse aspecto, a gente reconhecer a mente ampla, reconhecer Dharmata. Então isso é reconhecer o Buda. Não é estar diante da imagem dele, né, do corpo dele, aí, esse é o Buda. Não, o Buda é o Buda interno. Né, como nesse exemplo do dente, né, do dente do cachorro. Então, internamente ela viu aquilo, então aquilo imantou, tanto ela viu que imantou ali fisicamente. Né? Aí, então só para comentar isso da heresia. Né? Mas o que é não praticar ações danosas com a mente? Que uma delas seria a heresia. Né? As 3 ações não virtuosas da mente são cobiça, pensamentos mal intencionados, querer causar mal, desejar o mal ou alegrar-se com o mal, e visão errônea. Visão errônea seria a heresia. Então, má vontade, avareza, né, cobiça, má vontade e heresia. Visão errônea, achar que o bom é mal e vice-versa. Né? Ou seja, a gente tem uma visão errada. Né? Aqui ele explicou de um jeito um aspecto mais grosseiro. Assim, né? Trazemos sofrimento aos outros seres por descuido, porque estamos autocentrados em nossa identidade, ou por acreditarmos que fazendo alguma coisa agressiva contra o outro, tenhamos algum tipo de vantagem. Então isso seria o bloco -1. Antes eu dei uma passada rápida nos blocos, né? O bloco -1 seria isso, né? A gente fazer ações danosas aos outros, achando que aquilo vai trazer benefício para nós. Então eu não queria preocupar ninguém, mas às vezes a gente faz isso, né? Tipo assim, a gente mata algum ser para comer. Tipo, faz uma ação não virtuosa, né? Uma ação danosa para alguém. Então, mesmo quem não come carne, isso também acontece, né? Porque na plantação aquilo acaba acontecendo, então a gente pensa, bom, não estou livre disso, né? Os seres são afogados na plantação, no transporte, eles são mortos, aquilo dá uma dó, assim, a gente não consegue nem respirar, né? Engole seres, aquilo não dá, né? Caminha, pisa em cima de seres, aquilo tem um problema, né? Mas é porque a gente está autocentrado, né? Acontece que essa suposta vantagem beneficiaria apenas nossa identidade, que é artificial, construída e impermanente. Então estamos perdendo tempo se pretendemos buscar trazer sofrimento aos outros seres para ganhar alguma vantagem. Aqui ele está falando um aspecto além do só caminhar, né? Além do só fazer o usual, né? Algo que a gente busque, né? Mas é claro que esse usual, ele também prejudica, né? Ele também tem algum nível de consequência kármica também. Não só estamos perdendo tempo, como estamos criando condições negativas para nós, porque as pessoas prejudicadas vão nos perseguir. Né? Mesmo em sonhos, assim. Né? A gente pode pensar assim, a gente pensa que às vezes um assassino é um monstro que deveria morrer. Mas a gente pensa que quando ele mata, aquilo persegue a mente dele, com certeza. Né? Ele não dorme em paz. Né? Então ele já está sendo perseguido, ele já está preso. Ele está preso àquela estrutura. E aquilo vai perseguindo ele. Né? Esse é o psicopata, né? Ele não tem essa sensibilidade.
mas de algum modo aquilo afeta ele. Talvez num sentido mais usual, assim, né, da sensibilidade ou da empatia, ele pode não ter, né? Mas aquilo, assim, eu acho difícil que aquilo não afete de algum modo. Né? Ele pode ser que ele até crie aquela anestesia para não olhar para aquilo também. Mas aí tem vários níveis, né? São vários níveis sutis, né? Então estamos fazendo tudo errado, ele está dizendo aqui, né? De modo geral. Aquilo que poderemos ganhar com uma ação negativa será perdido mais adiante por causa da impermanência. Mas o fato de termos praticado ações negativas perdura por tempo suficiente para que experienciemos a perseguição. Então aquilo, a gente vai perdurando, a gente vai experienciar essa sensação de perseguição. Aí sobre isso dos psicopatas, dos sociopatas, né? Se vocês quiserem dar uma escrutinada da mente, como é que isso funciona, né? Tem aquele seriado Mindhunter, não sei se vocês viram. Acho que não sei se eu comentei na outra vez, que é caçador de mentes, né? Mas está como Mindhunter mesmo. Que é baseado em fatos reais, assim, são agentes do FBI que eles começam a entrevistar os serial killers. Eles estão presos, né? Eles vão lá e entrevistam para entender a mente deles. E também uma das motivações é chegar antes dos outros serial killers que estão soltos para poder entender por onde que eles estão operando. Né? Aí com certeza ali tem sensação de perseguição também. Pode não ter a empatia no momento que mata o ser, né? Aquilo parece uma diversão, assim. Mas aquilo tem algum nível de... Então, claro, sempre vai variar, né? Mas é interessante, fica como uma dica, assim. Só com relação ao tema da heresia, com uma visão falsa, isso lembra uma passagem da Bíblia que oferece um conselho quanto a isso. Diz, deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Tendo como moral da história, assim, de que, tá, a visão falsa vai dar merda. Eles vão se fuder. Mas ao mesmo tempo é um pouco isso, né? Se a gente está num papel de aspirante a Bodhisattva, vamos dizer assim, né? Quando a gente percebe que isso está acontecendo, não lembro exatamente onde que eu vi, assim, acho que foi no livro do Krishnahan, não lembro exatamente qual, mas que seria assim, a gente não deveria se envolver a ponto de gerar emoções perturbadoras em discussões, por exemplo, mas quando a gente percebe que o outro está fixado em alguma visão errônea, a gente deveria empenhar toda a nossa força para debater, para demover de algum modo o ser daquela visão. Eu achei aquilo interessante, assim. Eu acho que tem um pouco isso, né? Aquilo não é, a gente não vai deixar aquilo a Deus dará, né? A gente percebe se aquilo está operando e está próximo de nós, a gente pode fazer algo, né? Então a gente não só libera a nossa visão errônea, como a gente auxilia de algum modo, possibilita de algum modo que isso aconteça para outros seres também. Então, a pessoa que já tem a propensão a ter uma visão mais fechada, ela já não tende muito a discutir coisas. Mas esse é o nosso trabalho, né? É um trabalho árduo, assim, que algumas vezes é só esperar, né? A gente acende uma luzinha e fica esperando. Em algum momento pode ser que tenha uma abertura, né? Você vai falar sobre um outro assunto, quando vê, entra naquele assunto. Alguma coisa... Depois que eles caem no fosso. É um desafio. Algumas vezes é. Né? Algumas vezes quando a pessoa está se debatendo, ela não percebe o problema, né? Mas se a gente está com aquela luzinha acesa, ela debateu, as portas fecharam para ela em todas as direções, ela caiu no fosso mesmo, aí ela vem até nós. Né? Aí ela está assim, a gente está com a porta aberta, estou em desespero, o que eu faço agora? Agora senta aqui, a gente vai conversar. Né? Então pode acontecer. Né? Então, praticar ações negativas é como segurar gelo roubado com a mão. Sem barulho. O gelo derrete e desaparece. Mas o fato de termos roubado o gelo não desaparece. A gente roubou o gelo. O gelo desapareceu e a gente fica com aquilo na mente. Pessoas vão nos perseguir por causa do roubo. Podemos argumentar, mas o que foi que eu roubei? Mostre.
Podemos não ter mais o gelo, mas a pessoa sabe que roubamos. A ação é real. Praticar ações negativas produz uma matemática terrível. Acumulamos karmas e não obtemos nenhum resultado positivo. Ele está dando a real aqui, está nos assustando. Aí o terceiro passo do Nobre Caminho de 8 Passos fala em não praticar ações danosas com a fala. As 4 ações não virtuosas de fala são, que estão no quadro aí também, né? Mentir, caluniar, agredir verbalmente, tagarelar, né? Falar inutilmente. Não devemos falar coisas negativas, isso só alimenta negatividades, nada de bom acontece. Pior ainda é agredir verbalmente. Depois de praticada, uma agressão não pode ser desfeita. Aquilo é um pouco doloroso, assim, no impulso a gente fala algo e aí passa um tempo, a gente tenta pedir desculpas, aquilo fica mais ou menos, né? Não tem volta. Podemos ter a sensação de que aparentemente ganhamos algo agredindo com palavras, mas acabaremos vendo que aquilo é péssimo. Então, do mesmo modo, assim, a gente tenta sempre olhar não só o que nós estamos fazendo, mas a gente percebe que se os outros seres estão fazendo isso, é problema para eles. Aí isso conecta com o primeiro passo, que é a motivação, né? Então tem não sei se tem na lojinha esse, que é a arte de lidar com a raiva do Dalai Lama. Não tem? Que o Dalai Lama comenta o capítulo sobre a paciência do Bodhisattva, do Shantideva. E aí ele fala, ele vai comentando cada verso. Esse livro do Shantideva é feito em versos, né? Daí ele pega um verso, são palestras que ele deu, ele pega o verso e vai comentando. Aí o capítulo todo sobre a paciência, o livro é sobre a arte de lidar com a raiva, né? Aí nos intervalos assim dos comentários ele dá uma parte prática, uma meditação, né? Aí tem uma meditação interessante que eu até fiz, assim, interessante, que é imaginar, ou seja, lembrar de algum ser que a gente viu com raiva. A gente, né, teve contato com alguém e a pessoa estava com raiva. A gente olha a cara da pessoa, assim, a pessoa fica meio, por mais bonita que ela possa ser, ela fica meio feia, né? É uma cara horrível, assim, é uma cara meio estranha, um esgar, assim, uma boca, não sei. E pensa, pá, aquilo não é legal, né? Porque aquilo afasta as pessoas, né? É uma coisa meio instintiva, né? Quando a cara fica feia, o ser que está na frente dá uma afastada, né? Que nem um cachorro que mostra os dentes, assim. Aí, por que isso é uma prática? Porque a gente olha o outro com essa cara e a gente pensa, bom, eu não quero ter essa cara também. Eu não quero que as pessoas se afastem, eu não quero ter uma aparência serena, tranquila, beneficiar os seres desse modo. Então a gente faz o voto de não ter a mesma emoção, assim, não praticar, não agir a partir da mesma emoção. Isso é interessante. Então, todo esse caminho, se a gente puder ver sempre desse modo, né? Ou seja, a gente buscar e ao mesmo tempo ver a nossa volta, né? Aquilo está acontecendo, o que eu posso fazer para ajudar esses seres a não entrar nessa também, né? A beneficiá-los de algum modo. Né? Então, para recompor uma relação depois de agredirmos alguém, dependemos do perdão da outra pessoa e é muito difícil. Ao tagarelar, né, ao falar inutilmente, levamos as outras pessoas para paisagens mentais não virtuosas, para mundos mentais e emocionais negativos. Isso também solidifica essas estruturas em nós, o que nos leva a legitimar futuramente ações não virtuosas de outros tipos. Então, essa fala inútil, né, apesar de o Alan Wallace falar que é a mais branda, né, mas ela tem essa gravidade, assim, que é do tipo, a gente comenta alguma coisa sobre alguém, a gente parece aquilo que é inocente, assim, aquilo é inofensivo, né? Mas a gente não sabe o que a outra pessoa pode fazer com aquele comentário. Aquilo pode levar a pessoa a arrastar para uma paisagem que a pessoa, pois é, tal coisa, vira uma outra coisa, assim. Então a gente está cheio disso, né? A internet está cheia de fala inútil, né? A gente passa um bom tempo rolando aquela timeline lá por nada, assim, eu fico, mas tal coisa, conecta com aquilo. A gente está perdendo tempo, né? Está entrando em várias paisagens e que não está tendo, não está gerando lucidez, está gerando só mais paisagens, mais mundos. Essa notícia do Grêmio, agora só tem paisagem.
Exatamente, tudo uma boa prática, assim, né? Com certeza. Então, por vezes, caluniar e mentir parecem formas de autodefesa. Não sei se vocês tiveram essa experiência, assim, né? Tipo, alguém pergunta alguma coisa e... eu não fui. Eu não estava lá. Assim. A criança de uns 60 anos também faz, gente. Uns 80, uns 90, várias idades. Né? Vamos confessar aqui, todo mundo. Exatamente. De 35, que é a minha idade também, faz a mesma coisa. Então, mas se observarmos bem, tão pronto fazemos isso, surge grande intranquilidade em nós. Vocês já perceberam. A gente mente em seguida. Ups, tudo dá uma... Pois criamos imediatamente situações perigosas que temos que equilibrar constantemente. A gente fica lá naquele equilíbrio, né? Aí o quarto passo é não praticar ações danosas com o corpo. As 3 ações não virtuosas de corpo são matar, roubar e manter conduta sexual imprópria. O Buda não quis complicar a vida das pessoas dizendo não façam isso, não façam aquilo. Ele apenas deu sugestões para sermos felizes e nos livrarmos do sofrimento. Devemos cuidar das nossas ações, pois aquilo que achamos que vai trazer felicidade pode produzir devastação. Uma vez praticada, a ação não está mais sob o poder do agente. Né, que é aquela história do fritar o ovo. Né? A gente praticou a ação, não está mais sob o poder nosso, aquilo segue o seu rumo. Fazer ou não fazer depende do agente, mas as consequências saem do seu controle. As negatividades impedem nosso avanço espiritual, pois geram intranquilidade. No caso do budismo, mesmo que o praticante receba instruções detalhadas sobre como meditar, não estará em condições de fazê-lo. Então a gente pode receber muitas instruções de meditação. Se a gente está com essas ações não virtuosas em excesso, se a gente está praticando muito, a gente tenta sentar para meditar, não consegue. A gente fica intranquilo, a gente fica girando no meio daquilo. Tipo, eu menti aquela hora, eu falei tal coisa. A gente fica tentando consertar com a mente, a gente fica se dando desculpas. Não, mas aquilo foi por isso, tal coisa, mas ele merecia, não sei o que. Aquilo, né, não consegue sentar, né? É por essa razão que o Buda ensinou esses passos iniciais antes de entrar na meditação. Então vocês vejam que não entrou na meditação ainda. A motivação e as outras práticas preliminares. Ele primeiro orienta para que tenhamos uma vida virtuosa, pois de nada adianta jogarmos baldes de água num incêndio se por outro lado continuamos jogando baldes de gasolina. No caso do nosso incêndio, primeiro vamos retirar tudo que seja material inflamável. Depois, com a meditação, vamos extinguir os focos de fogo do sofrimento. Então a gente tira o que está alimentando aquilo. Aí com a meditação vão restar algumas coisas. Né? Mas aí como a gente... Retirar seria assim, a gente evita fazer aquelas coisas. Evita fazer mesmo. A nível de corpo, de fala, de mente, a gente reduz. Né? E daí quando a gente senta para meditar, aquilo ainda está pairando, mas está mais fácil de trabalhar. Aquilo surge e a gente começa a olhar com mais atenção. Então, com a meditação nós vamos extinguir os focos de fogo do sofrimento. É inútil tentar apagar os focos de incêndio se continuamos com atitudes que alimentam as chamas em grandes proporções. Existem praticantes que meditam décadas, mas não mudam nada. Não mudam porque não têm moralidade, não cuidam do seu comportamento. Com suas ações, continuam produzindo as causas do sofrimento e pensam que com a meditação vão conseguir eliminar o sofrimento. Isso não é possível. A gente às vezes pensa, né? Vou entrar num retiro, a pessoa apronta um monte, né? Aí entra em retiro. Pode acontecer, assim. Apronta um monte e vai morar no SEB, né? Muda de nome, ganha um nome de refúgio, raspa a cabeça, né? Muda tudo. Assim. Ele vai dizer que foi ele que fez isso já, né? Levantou a mão. Não, tem uma história, um conto zen, que é um ladrão que era perseguido, fazia horrores, roubava todo mundo. Aí a comunidade toda se reuniu pra dar uma surra. E ele saiu correndo pra trás, daqui a pouco ele entra num lugar e vê uma roupa laranja, um lugar, um roupa de monge, que veste monge, com a cabeça.
Lama, pede pra ele cuidar da sala. E ele encontra uma joia. E a joia volta. A paisagem. Volta ele mesmo, rouba. Aí os monges descobrem. Os monges batem 10 nele. anos. Aí descobre que ele é um ladrão fingindo ser monge. Mas os monges batem nele? Pegam ele e. Se tiver, é o Rio de Janeiro. É uma história, né? Um ponto, né? Eu digo pra caramba. É isso aí, né? A pessoa foge, tenta se disfarçar da natureza original dela com egoísmo. Mas ali Então não. ali vai escapar, pra fugir. Mas se fosse o Seb ia ser diferente, né? Aí o Lama ia acolher, a gente ia cuidar de um outro jeito. Depois ela inchar. Deixa ele constrangido. Essa historinha mostra muito bem essa questão das condições, né? Porque ele foi durante muito tempo um ladrão, né? Ele tinha esse cargo muito forte nele. Aí como ele foi para o mosteiro, no mosteiro não tem as causas e condições, né? Para roubar, né? Então ele ficou por muito tempo sem roubar. Aí quando olhou ele foi para aí surgiu as condições. Então aquele cara se manifestou. Eu tenho um livro só de contos aí. Do que o tempo todo. Então ele está falando da motivação, né? Que não é possível, né, a questão da moralidade, não é possível simplesmente meditar e eliminar o sofrimento com isso. Precisamos remover as causas do sofrimento. Né? No caso desse monge seria talvez remover essa condição primária que faria ele fazer isso. Né? Só depois pode ocorrer a meditação. As pessoas não são nem demônios e nem santos. Né? Isso é importante. Né? São apenas pessoas. E não são apenas seres humanos, são seres complexos, com estruturas kármicas. A questão é saber como administrar isso. O que precisamos é de uma cultura de paz, na qual naturalmente fazemos mais coisas positivas do que negativas. Então, a abordagem do Lama Santen, é basicamente não, ela vai muito nesse sentido, assim, da gente, no caso desse quadro, né, a gente primeiro procurar tentar praticar esse quadro de 200 itens, né? Que é compaixão, amor, alegria, equanimidade e as 6 perfeições. É claro que na tentativa de praticar esse quadro vai surgir. Né? A gente não vai estar totalmente pronto, né? Mas é melhor a gente irrigar as qualidades, a gente criar uma terra pura, criar condições para que as qualidades se manifestem, que os aspectos positivos se manifestem, para que os negativos não aflorem, eles começam a morrer por inanição, né? A gente não está alimentando aquilo. Mas é claro que com o tempo aquilo surge, né? Como no caso, né, disso das causas e condições, que surge a mesma paisagem vai brotar, aí a gente vai purificando, a gente vai pacificando aquilo. Aí a gente vai pacificando como? Com o nobre caminho de 8 passos e também com os 21 itens. Né? A gente vai praticando, vai gerando a motivação, chamata impura e pura, né? Meditação, metabhavana, que é olhar para todos os seres em todas as direções e aspirar que eles sejam felizes, superem o sofrimento, encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento, praticar o prajnaparamita, sabedoria, e assim vai indo. Né? Então a gente vai, e aquilo vai girando. Daqui a pouco lá pelas tantas, a gente, estou praticando o prajnaparamita, mas alguma coisa não está dando certo. Né? A gente volta para a motivação. Aí a motivação está mais ou menos, aí chamata. E assim vai indo. Né? Então, os 21 itens poderia ser um roteiro constantemente repassado. Então isso seria um convite. Né? Aí o próximo passo, que é a ação transcendente compassiva, ele vai falar mais longamente sobre isso, que é o quadro de 200 itens. Né? Então isso a gente vai deixar para outra semana. Tá? Semana que vem eu vou estar lá no Caminho do Meio, lá no Retiro. Daí a gente não vai fazer o estudo aqui. Tá? Aí na outra semana a gente... Eu não sei, vocês gostariam de se encontrar e... Não sei se vocês vão estar por aqui, continuar lendo o livro. A gente está combinando isso. Se vocês querem se encontrar para continuar com o livro, ou se a gente se encontra na outra semana.
Tu não vai estar. A Carol e o Seu vão estar, né? Vocês gostariam? Se vocês quiserem. Eu tenho a impressão que alguém no grupo ali colocou a programação dessa semana. Parece que está confirmado. Não, eu coloquei como... Quando a Estela me pediu lá, eu coloquei como cancelado. Porque, em princípio, eu estaria no retiro. Mas agora a gente pode recombinar. A gente pode, se vocês têm vontade, vão estar por aqui, né? Porque a minha vontade é que vocês vão ver o Lama, né? Ou seja, se o Lama está aqui perto, está dando retiro, oferecendo retiro, então eu incentivaria vocês a irem lá. Mas se realmente vocês, né, vão estar por aqui, não tem como ir tudo, e quer aproveitar para praticar, a sala está aqui, né? Não tem por que não abrir, assim. A inscrição do retiro é feita pela internet? Pela internet. A gente tem um linkzinho lá para... Vocês podem participar integral, né, de 1 a 8, ou parcial, pode ser alguns dias só. Mas aí no formulário tu informa lá, eu vou chegar tal dia e sair tal dia, naquele período. E a inscrição, isso é importante, é importante fazer mesmo os mais próximos, assim, né? Eu falo por mim também, que às vezes eu esqueço de me inscrever, porque, esqueço entre aspas, né? Porque lá tem a questão da cozinha, né? Que eles têm que programar as refeições e tudo. Então isso é importante. Café da manhã, exatamente. Então não sei o que vocês preferem. Como? Vai também no retiro. Tu vai ficar por aqui, tu não vai no retiro. Ah, tá. Se tiver, tu vem então. Se tiver gente para abrir a sala, tu vem. Não sei se tu vai. Pode ser então, Carol. Então a Carol vai abrir a sala e isso continua. Então tá. Então de recados era isso. No sábado tem a Carol Sena com Budismo e Educação. E durante a semana tem algumas práticas que foram canceladas por causa do retiro e algumas que se mantêm. Aí no site está lá a programação completa, né? O que está e o que não está, o que se mantém e o que não. E no sábado, dia 9, vai ter o sábado na Sangha, né? De novo, ou não? Tá, mas vai ter, né? Tá. Então é um dia inteiro de atividades, né? Estão todos convidados, manhã e tarde. Vai ter reunião das mandalas, né? Mas não vai ter uma parte aberta de oficina de meditação e tal? Pelo que eu vi, vai ter assim na parte da manhã, começo da tarde de meditação, daí na sequência conversa as ativações, mandalas. Ah, tá. No final do dia, confraternização. Ah, tá. Tá. Bom, se tiver, tá no site. Vocês olhem lá no site direitinho. Vocês viram como eu tô por dentro da coisa, assim. E aí é isso. Aí no outro final de semana vai ter o Marcelo, acho que é, né? Sem ser o 9, o outro final de semana o Marcelo Micolodi vai oferecer um curso, que eu não lembro o nome, Fundamentos do Budismo. Sábado, meia tarde. 3 joias? Não. 3 joias. Então é isso. Muito obrigado. Vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lodcho Sun Ring Lucha Zamin Sasun Chankanka Rojo Sun Midral do Sungeleixo. Muito obrigado, uma boa noite. Lembrando que a caixinha de doações está aberta para doações espontâneas e livres. Muito obrigado. Um negócio que a Letícia, minha filha, mandou te perguntar se tu autoriza assim elas ligarem para ti para combinar quando elas podem